Economia em tempo de peste, é isso que eu chamei a esta conferência, que é um bocadinho geral, portanto eu não vou tratar de temas muito concretos, vou fazer uma panorâmica geral com 3 grandes temas. Primeiro, peste, portanto falar um bocadinho sobre a peste e sobre o impacto que ela tem na economia. Depois, a análise concreta desta circunstância, portanto os impactos esperados, o mecanismo económico que está por trás e como é que Portugal se encaixa neste quadro. E finalmente um bocadinho sobre política, quer política geral, quer política pessoal, como vão ver. Começo por notar o essencial disto, portanto daqui a um minuto já sabem tudo. Primeiro, as crises económicas são muitas e têm muitas causas, físicas, desde terremotos, furacões, sanitárias, militares, climáticas, económicas, choques de petróleo, financeiras, já vimos há muito pouco tempo, e até psicológicas, às vezes sem mais nada as pessoas perdem a confiança. Os mecanismos são muito diferentes, mas o impacto é sempre o mesmo. Queda no produto e no consumo, subida do desemprego, perda de bem-estar. Desde as pequenas crises às muito grandes, o fenómeno é sempre igual. Agora, neste caso, quando estamos a falar deste tipo de circunstâncias, das pestes, que tivemos muitas ao longo da história, o impacto económico tem algumas características. Primeiro, se nós deixarmos a coisa correr, quer dizer, não ligarmos nenhuma à peste, o impacto económico é muito pequenino. Um estudo que já vou mostrar daqui um bocadinho, um modelo estima que esta crise teria um impacto de 0,7% no produto, uma crise muito moderada, com uma duração curta, 7 meses. E, portanto, se nós não fizermos nada, o impacto económico é praticamente muito pequeno, até porque ainda por cima, neste caso, nós temos uma peste que atinge sobretudo os mais idosos, que não estão já na função de produção. Agora, o impacto que nós temos se não fizermos nada é devastador na vida das pessoas. Então, a consequência que gera a crise não é a própria peste, mas o cuidado que nós temos que ter por causa da peste. Portanto, a crise não é causada pela doença, mas pela cura. É para evitar que as pessoas morram, que nós fechamos as pessoas, que fazemos quarentenas, e isso gera a consequência económica. Depois temos um ponto importante que explica porque é que nós temos a necessidade de uma intervenção do Estado, que é um dramático problema de coordenação. O ponto de vista individual, uma pessoa que está infectada e precisa de ir comprar pão, o custo que ela tem é pequeníssimo, pelo contrário, se ficar em casa tem um custo enorme, mas o impacto que ela tem sobre os outros é muito grande. Portanto, há uma diferença enorme entre o custo pessoal e o custo global dos atos de cada pessoa, e, portanto, isso implica uma intervenção estatal para forçar as quarentenas, os cordões sanitários, etc. Tudo isto é importante dizê-lo, e vamos daqui um bocadinho ver a consequência, é que não tem a ver com a finalidade de evitar as infecções, porque o vírus está por aí. E, portanto, ele vai infectar, quer a gente queira, quer não. Elas vão acabar por acontecer. Estamos apenas a tentar ganhar algum tempo, primeiro, para não entupir os serviços de saúde, e segundo, para encontrar, eventualmente, uma vacina ou uma cura, que é o que estamos a procurar. Ora bem, vamos então ver rapidamente as pestes. Primeiro, sempre houve, muitas. A maior de todas, a esmagadora, foi a peste negra, a chamada peste negra, bubónica, uma peste bubónica, transmitida pelas pulgas dos ratos, a gente sabe isto. Matou entre 75 a 200 milhões de pessoas no total do mundo e na Europa mais de um terço da população. O pico foi neste período, em meados do século XIV, e o impacto económico foi devastador, porque os salários subiram tanto que acabou o feudalismo. Há muita gente que diz que o fim do feudalismo foi aceleradíssimo por esta epidemia. Portanto, de repente havia falta de trabalhadores, os salários subiam e o equilíbrio social alterou-se. As duas grandes últimas pandemias foi há 100 anos, praticamente, em janeiro de 2018 a dezembro de 2020, desculpem, de 1918 a dezembro de 2020, imediatamente a seguir à Primeira Guerra Mundial, tivemos a gripe espanhola, que infectou 500 milhões de pessoas, um quarto da população, o número de mortes total terá entre 40 e 50, e a mais recente, todos conhecem a SIDA, foi descoberta em 81, em 2018 os últimos números dão que havia 38 milhões de pessoas infectadas em todo o mundo, e terão morrido entre 25 e 35 milhões. Sim, só para verem, isto é um cartaz, não por acaso não é português, é brasileiro, sobre o que é que se deve fazer, e é muito parecido com o que agora não estamos ler, mas é muito parecido com o que agora estamos a fazer. E temos aqui os números, reparem, em Portugal nós temos 120 mil mortos, o pior foi na Índia, na China e nos Estados Unidos, onde morreu muito mais gente. Só para verem como as coisas são, reparem, tem aqui a taxa de natalidade a vermelho, em Portugal, e a taxa de mortalidade a azul, e este pico inacreditável é precisamente a gripe espanhola.
Portanto, a taxa de mortalidade sempre esteve abaixo da natalidade, exceto neste ano, 1918, e desde 2007. Portanto, desde 2007, de facto, há morrer mais gente que nasce, isso penso que já sabiam, mas este foi a descida brutal da natalidade em Portugal, mas também a mortalidade tem vindo a descer. Mas o que eu queria chamar a atenção é para este pico incrível que mostra bem qual foi o impacto enorme na concentração naquele ano, que aliás, como sabem, matou os dois pastorinhos de Fátima, a Jacinta e o Francisco, primeiro o Francisco, depois a Jacinta, morreram precisamente com esta gripe espanhola. E há uma queda enorme da natalidade, mas isso também tem a ver com a Primeira Guerra Mundial. A SIDA, temos aqui os números, é um fenómeno que é essencialmente africano, indiano e americano, norte-americano, como veem, mas está espalhado pelo mundo inteiro e também em Portugal. Portugal, por acaso, até é um dos mais afetados. Esta epidemia concreta teve dois antecipados, dois antecedentes próximos. Primeiro, a epidemia SARS, que aliás é exatamente por uma variante deste vírus. O vírus atual, o chamado coronavírus, chama-se SARS-CoV-2, precisamente por causa disto. É uma doença que apareceu na China em 2002 e gerou 8.000 casos e cerca de 800 mortos em todo o mundo. Em 2009, mais recentemente, tivemos uma epidemia da gripe A, toda a gente se lembra disto, andamos aí a lavar as mãos, no meio da crise financeira andávamos a lavar as mãos, é chamada gripe suína ou gripe mexicana, que curiosamente é exatamente o mesmo vírus da gripe espanhola, daquela gripe que eu falava há bocadinho em 1918. Terão acontecido até 284.000 mortos em todo o mundo. Porquê é que cada vez falamos menos de epidemias? Porquê é que nós estamos tão surpreendidos com isto? A razão, todos sabem, é que a generalização da vacinação e de muitas outras curas reduziram drasticamente esse valor. Temos até convencidos que teremos conseguido as únicas extinções de espécies voluntárias, portanto, nós sabemos, como sabem, há muitas extensões das espécies, mas poucas têm sido por nossa vontade mesmo explícita, e o vírus da varíola e da poliomielite, esses não são animais, mas como já vamos falar nisso, mas são vírus, e as bactérias, esses sim já são seres vivos, da lepra, da tuberculose e da peste bubónica, terão sido extintos no mundo. Mostra aqui, eu penso que todos sabem isto, mas nas causas de morte, no total da população ou no total das mortes, como as doenças crónicas até estão a subir significativamente o seu peso, quer dizer, cancros, doenças cardíacas, enquanto que as doenças infecciosas, mesmo somadas com as doenças de natalidade e de nutrição, têm vindo a descer espantosamente, né? E depois aqui embaixo temos os ferimentos, assim, os mortos por desastre automóvel ou por guerras. Termina esta primeira passagem com um filme, eu vou falar de alguns filmes para ilustrar as conclusões, e aqui este filme, que penso que todos conhecem, enfim, quando estamos a falar de Alumni, quando são os alunos do próprio ano, esses não sabem, mas meus amigos todos conhecem este filme, certamente. A última frase do Blade Runner, pelo menos do Director's Cut, é esta: "It's too bad she won't live, but then again, who does?" Quem é que vive? Todos nós morremos. Não foi o vírus que trouxe a morte, já tínhamos morte antes e vamos ter morte sempre. Todos nós vamos morrer e só uma vez cada um. Enfim, mas esta é a situação que estamos a viver. Ora bem, rapidamente também, eu não queria perder muito tempo aqui para ter mais tempo, primeiro para as vossas perguntas e depois para a parte económica, falar-vos rapidamente do modelo epidemiológico. O primeiro tratamento matemático do problema das epidemias é por Daniel Bernoulli, em 1760. Isto tem a ver com a vacinação da varíola. Enfim, como sabem, a vacinação foi criada na China no século IX. Há muito tempo que os chineses sabem de vacinação. São a civilização mais avançada da história. Mas no Império Otomano, portanto, a vacinação já tinha chegado ao Império Otomano no princípio do século XVIII, e a mulher do embaixador britânico no Império Otomano trouxe para a Grã-Bretanha a ideia da inoculação, da vacinação, como forma de combater a varíola, que na altura fazia devastações enormes na sociedade britânica. Isto foi muito polémico, até que o Bernoulli, que era um matemático, enfim, também por acaso, curiosamente, também formado como médico, suíço, da grande família Bernoulli, portanto, digo sempre que, para não haver confusões, este Daniel não é necessariamente o Bernoulli que conhecem, porque, por exemplo, a distribuição de Bernoulli é do Jacob, que é primo dele. Ele tem uma família muito vasta de cientistas. Este é o Daniel Bernoulli da teoria da utilidade. Portanto, se alguém sabe aqui que a teoria da utilidade começou exatamente com este Bernoulli no início do século XVIII, muito antes do Adam Smith, já se sabia a ideia básica da utilidade.
mas noutros trabalhos que não têm nada a ver com a utilidade, ele apresentou esta ideia, que é a ideia hoje básica dos modelos epidemiológicos, que é a ideia da imunização de grupo. Ou seja, se uma grande percentagem da população estiver inoculada, mesmo aqueles que não estão inoculados têm grandes benefícios porque o vírus não consegue transmitir-se. E, portanto, esta é a base do modelo que, enfim, na altura lançou o estudo sobre epidemias e que foi contestado, por exemplo, pelo grande matemático D'Alembert, com quem houve aqui uma polémica. O modelo que toda a gente usa hoje, bastante mais avançado do que eu vou apresentar, como é óbvio, mas o modelo básico é de 1927, nestes dois senhores, Kermack e Kendrick. E a ideia é muito simples, eu vou só apresentar a ideia básica, provavelmente todos sabem, mas já agora vou explicar isto. Nós temos, primeiro, as pessoas que estão suscetíveis de ser infectados, que no início é toda a população. Depois há uma taxa de infecção que transforma uma parte dessa população em infectados e, se não, as pessoas continuam a ser suscetíveis, portanto, voltam para trás. Uma vez uma pessoa infectada, há uma taxa de recuperação e uma taxa de mortalidade. Ok? Portanto, esta é a estrutura básica e é esta dinâmica matemática muito simples que leva àquilo que os meus amigos todos estão a ver, são os bonecos que veem na televisão. Portanto, se nós olharmos para o número de suscetíveis, primeiro é 100%, toda a gente potencialmente pode ser infectada, e depois, à medida que o tempo passa, vai descendo o número de suscetíveis, porque vai subindo o número de infectados. Isto é a dinâmica fundamental, o número de infectados, não é? Este é que é o pico que toda a gente está a dizer, se já aconteceu, se não aconteceu. É este pico que está aqui a falar, que a senhora diretora-geral diz que poderá ser uma planalto. Bem, esta é a dinâmica que se está a falar. E depois temos a lógica dos recuperados, que começam como zero e depois vão subindo até chegando a uma grande percentagem, ou dos mortos, dos defuntos, que também vão subindo. E depois a coisa estabiliza. Portanto, isto é o fenómeno típico de uma epidemia. Duas intervenções fundamentais são, como é óbvio, a vacinação, que transforma suscetíveis em recuperados, sem passarem pela infecção, ou a cura, que altera a taxa de recuperação, subindo-a e diminui a taxa de mortalidade. Pronto, esta é a lógica básica do modelo. E agora, há alguns dados, todos sabem isto, mas já agora rapidamente falar-vos de alguns dados. Ela é gerada por este vírus, o SARS-CoV-2, como eu disse, portanto é a variante da SARS, que aconteceu sobretudo no Extremo Oriente há 10 anos, há quase 20 anos. O vírus não é um micróbio. Porquê? Porque não é considerado um ser vivo. Ele é uma molécula de proteína coberta por uma camada protetora de gordura. Agora, eu acho que é uma injustiça não lhe chamar ser vivo, porque ele tem DNA e tem RNA, mas não é considerado ser vivo por uma razão simples, é que ele não os pode usar independentemente. Quer dizer, ele não consegue usar o DNA. O que ele faz é entrar numa célula e usar essa célula que está parasitada, usa essa célula para traduzir o seu DNA e reproduzir-se dentro da célula que ele parasita. Eu acho que isto é um enorme fenómeno de subcontratação. Portanto, é uma empresa altamente eficiente. Eu acho uma injustiça não se considerar o vírus um ser vivo. Mas pronto. Por isso, como não é um ser vivo, não se pode matar, porque não é um ser vivo. As bactérias podem-se matar, mas os vírus não se podem matar. E um vírus, a única coisa que se pode fazer é decompor-se. Portanto, o tempo de composição depende das condições envolventes, da temperatura, é verdade, é todo o material. Uma vez que seja absorvido pelas células da mucosa ocular, nasal ou bucal, ela causa a doença e permite o contágio. Como é que nós dissolvemos o vírus? Destruindo a camada externa de gordura protetora, que se faz com sabão ou álcool, é a maneira mais mal, ou o calor. Por isso, algumas pessoas ainda estão à espera, com esperança, isto é uma esperança que está a esvair, mas com a esperança de que o mês de maio, o calor, traga alguma recuperação aqui. Ora bem, esta doença é uma doença infecciosa, portanto o problema é nos pulmões, os sintomas são febre, tosse e dificuldade em respirar, a gravidade varia, a maior parte, felizmente, praticamente não tem sintomas ou tem sintomas muito ligeiros, semelhantes à constipação, mas, alguns casos, vão à pneumonia, o pneuma deixa de funcionar, os pulmões deixam de funcionar e a pessoa morre. Transmite-se por gotículas que são produzidas nas vias respiratórias das pessoas infectadas. Toda a gente sabe isto. Também toda a gente sabe que isto nasceu nesta zona, em Wuhan, na cidade de Wuhan, na província de Hubei, no centro da China. Terá passado do morcego a uma tese, enfim, a tese do laboratório está bastante abalada, e portanto a tese que se mantém, embora um bocadinho
pitoresca é que os morcegos, talvez com um intermediário que ainda ninguém sabe quem foi, chegou o vírus ao ser humano, dos morcegos para o ser humano. Os números são espantosos em termos de rapidez, portanto, a 17 de novembro é o primeiro caso registrado na China, no final do ano a China contacta a Organização Mundial de Saúde e declara o surto, depois morre a primeira pessoa a 9 de janeiro, logo entre eles já está fora da China, na Tailândia, a segunda morte foi a 15 de janeiro, a transmissão entre humanos é confirmada a 20, os primeiros casos na Europa vêm de fora para a França a 24 de janeiro, a Itália confirma os 2 primeiros casos a 30 de janeiro, a primeira morte nos Estados Unidos é a 1 de março, a Organização Mundial de Saúde declara a pandemia a 11, os Estados Unidos declaram o estado de emergência e nós a 18, eles a 13 e nós a 18. Ora bem, os dados hoje à tarde eram estes, total confirmados, mortes 178.696 recuperados. Só alguns números, só para sabermos as coisas, enfim, todos sabem isto, não é? Portanto, isto é a evolução dos casos registados no mundo inteiro, já vão, como foi dito, a quase 2,5 milhões, e as mortes estão-se a aproximar das 180 mil. Em Portugal a evolução é esta, a situação não está propriamente controlada, portanto a ideia de que já está tudo já pronto, vamos embora, não é verdade. Temos ainda valores bastante elevados, isto são só as mortes, o mundo, como é uma agregação de coisas muito dispares, também está estabilizado. Se olharmos para os 20 maiores países em termos de casos registados, em primeiro lugar destacadíssimo está os Estados Unidos, depois a Espanha, a Itália, a Alemanha, Portugal está nesta posição, portanto estamos em 16º. Mas se dividirmos por 1 milhão de habitantes e deixarmos cair os países microscópicos, porque esses evidentemente não interessam, temos a Espanha em primeiro lugar, a Bélgica, depois a Irlanda, a Suíça, a Itália. Portanto, o problema é essencialmente um problema europeu. Os Estados Unidos, o Qatar aparece a seguir, depois Portugal, nesta posição, depois a Holanda. Portanto, como veem, a maior parte dos países mais atingidos neste momento, por enquanto, ainda são europeus, em dimensão razoável, portanto, comparando com a população. Se olharmos para as mortes, desculpem, são os números de mortes, em primeiro lugar já está os Estados Unidos, a Itália, a Espanha a seguir, mas dividimos por população, a Bélgica já ultrapassou a Espanha, curiosamente, depois a Itália, a França, o Reino Unido, a Holanda, a Suécia, a Irlanda, a Suíça, os Estados Unidos ali e Portugal a seguir ao Irão, ao mesmo nível do Irão, depois outros países europeus. Portanto, o fenómeno ainda está essencialmente centrado na Europa. Mostro-vos alguns países. A China, o primeiro caso, como veem, estabilizou. Quem está disparado neste momento são os Estados Unidos, destacadíssimos em primeiro lugar, e depois a Espanha e a Itália, onde a Espanha já ultrapassou a Itália, mesmo em número absoluto, depois a Grã-Bretanha, depois aquele é o Irão, e depois cá em baixo temos o Brasil e Portugal. Mas se dividirmos pela população, em primeiro lugar está destacadíssima a Espanha, em segundo a Itália, os Estados Unidos vão a apanhar Portugal, está ali a ser quase atingido pela Grã-Bretanha, depois temos o Irão, o Brasil lá em baixo e a China. Isto é em caso absoluto, em termos de mortes, esta é a mesma coisa, enfim, mais ou menos é igual. Portanto, a Espanha e a Itália estão em primeiro lugar e depois a Grã-Bretanha. Os Estados Unidos aí estão um bocadinho mais cá em baixo. Mas os Estados Unidos estão a subir bastante. Pronto, isto era, enfim, já sabem isto, são os dados da doença. Vamos passar então agora a falar da economia. E começo com um filme que todos viram também, da nossa juventude, Wall Street, onde o pai do Bud, a figura central, este jovem que é protagonista do filme, o pai dele, o Carl Fox, diz: o dinheiro é uma coisa que a gente só precisa no caso de não morrer amanhã. Portanto, o dinheiro não é propriamente muito importante. Quais são os impactos? É muito interessante notar que antes mesmo do Covid, portanto, estamos a falar em novembro do ano passado, janeiro ou fevereiro, a OCDE, o Fundo Monetário Internacional e a União Europeia já tinham previsões bastante mitigadas para o crescimento este ano. Instável, chamava-lhe a OCDE, lento, dizia, uma recuperação lenta, dizia o FMI, crescimento dominado, dizia a União Europeia. Bem, agora o estudo que temos, a OCDE já fez 2 estudos, coronavírus, economia está em risco. O Unicredit, que é um banco italiano, chama-lhe a mãe de todas as recessões, ou o encerramento, o grande encerramento, chama-lhe o FMI. Bem, os números são estes. Portanto, o que estava previsto para este ano, para o mundo, era um crescimento de 3,3. Agora o FMI diz uma queda de 3. O Unicredit, que é a única entidade que também está publicado para o ano inteiro,
diz uma queda de 6. A China ainda irá crescer alguma coisa este ano, diz, ele estava previsto crescer 6, vai crescer menos de 2. E os Estados Unidos, que estavam a prever crescer 2, vão cair talvez 6, talvez 11, segundo estas duas estimativas. Se olharmos para a Europa, a zona euro, que iria crescer à volta de 1%, vai cair, segundo o FMI, 7,5%, segundo o Unicredit, 13%. A Alemanha cai 7 ou 10%, a Itália 9 ou 15%, a Espanha 8 ou 16%. Para Portugal, as estimativas eram mais ou menos, antes do Covid, mais ou menos estáveis, à volta de 7, 8, 9. Temos a OCDE, a Comissão Europeia, o Banco de Portugal, o NECEP, portanto a Católica, e o Orçamento de Estado diziam estes números. Agora, o NECEP apresenta cenários com o cenário central em 10% e uma abrangência que vai de menos 20 a menos 4. As previsões, o Banco de Portugal apresentou estas estimativas, mas já quase as repudiou, porque apesar de os apresentar no dia 26, já tem dados que não permitem isso. O Unicredit diz uma queda de 15%, que ainda é pior que o Central. O FMI diz 8% para a queda de Portugal. A taxa de desemprego, as estimativas é que vamos entre 13 e 8, segundo o UNECEP, a Universidade Católica. O Banco de Portugal diz entre 10 e 11. O Focus Economics é uma reunião de várias estimativas que dá uma volta de 8 e o FMI diz de 14. Portanto, até é mais pessimista do que o SNECEP. Com um déficit que nenhuma dessas entidades previu, mas que o Unicredit e o FMI dizem que vai estar, coitadinho, era aparecer o nosso ano de excedente orçamental, vai criar um déficit que será entre 11, que será o pior da nossa história, junto com 2008. Ou 2011, desculpem, ou 7, segundo o FMI, e uma dívida que vai saltar para 145. Só para verem mais ou menos o que é que se quer dizer, portanto, isto é a evolução, a crise do Durão Barroso, isto é a crise do Sócrates, isto é a crise do Passos Coelho, e esta é a crise do Costa, coitado, que poderá dar nestas 3 alternativas segundo o NECEP, enquanto que o desemprego vai saltar para valores que não são pico, mas próximo, na pior das hipóteses, se não iremos aos 10%, também é um valor bastante significativo. Em termos de finanças públicas, portanto, o nosso excedente vai tirar-se por aí abaixo e a dívida vai saltar provavelmente para valores ainda superiores ao nosso pico máximo. Portanto, estas é as previsões do que se está à espera. Qual é o mecanismo que está aqui em causa? O mecanismo económico é evidentemente o impacto, como eu disse, gerado pelo isolamento. Isso vai ter efeitos do lado da oferta, paragem de empresas, interrupção do comércio internacional, rupturas das cadeias de valor, mas também do lado da procura, uma redução súbita e violenta do consumo privado e do investimento. É curioso porque temos um choque dos dois lados, é uma coisa que normalmente não acontece. Normalmente temos choques do lado da procura ou choques do lado da oferta. Este é um choque dos dois lados. O drama fundamental é, evidentemente, um forte problema de tesouraria. Não é? E esse forte problema de tesouraria vai possivelmente criar o pior dos cenários económicos, que é uma espiral depressiva. Se não tomarmos medidas, poderemos gerar uma espiral depressiva. Ou seja, a queda na oferta gera uma redução de rendimentos, que gera uma redução da procura, o que gera mais estrangulamento nas empresas, que gera nova perda de rendimentos, que gera novas quedas da procura, e portanto temos aqui sucessivos ciclos de estrangulamentos que temos que tomar medidas para evitar. No caso da pandemia, a novidade é que isto é muito rápido e é global. Temos súbito, global, mas também é curto, em princípio. Vamos ver quão curto ele será, mas em princípio é curto. Não é? E portanto aqui pede-se medidas urgentíssimas. Não é? Agora, temos neste momento um estudo já feito, é muito curioso, os dados são de 10 de abril, é a última versão deste paper, é um paper de um de nós, portanto de um dos alumni da Católica, o Sérgio, penso que todos conhecem, o Sérgio Rebelo, mas com 2 colegas, o Martin Eichenbaum e o Matthias Trabant, este é canadiano e este é alemão, que fizeram The Macroeconomics of Epidemics, um paper que ainda não está publicado, evidentemente, está só a circular, não é difícil de encontrá-lo na internet, e que é uma coisa muito interessante, porquê? Porque é juntar o modelo epidemiológico que eu apresentei há bocadinho com o nosso modelo de equilíbrio geral, o modelo pão com manteiga da economia, portanto, o modelo de equilíbrio geral macroeconómico. O que eles dizem é aquilo que já vos disse até agora, porque até agora fui influenciado por este texto, não vos revelei, mas o que eu disse atrás já é resultados deste estudo. Primeiro, temos 2 efeitos, um efeito de oferta e um efeito de procura.
que poderão gerar uma crise longa, larga e persistente. Depois, a nota da falha de mercado. Portanto, não é um problema de irracionalidade, é um problema de diferença entre a escolha individual e a escolha coletiva. Portanto, o bem-estar individual, neste momento, opõe-se ao bem-estar coletivo dos infectados. O resultado é a tal questão fundamental de escolher entre ter mais recessão e menos mortes ou ter mais mortes e menos recessão. Portanto, o que cria a recessão é a tentativa de evitar as mortes. É esse o problema. Né? E estamos a falar de diferenças muito grandes, como aliás já vos vou mostrar. Só para, não quero perder muito tempo com isto, mas só para vos mostrar como é que funciona o modelo. Portanto, o modelo de não fazer nada, se nós não fizermos nada, deixarmos a epidemia seguir o seu caminho, nós temos esta linha preta tracejada, com o número de infectados a subir espantosamente e depois a descer rapidamente, certo? Os suscetíveis a caírem muito rápido, né? E os recuperados e os mortos a subirem imenso. Mas esta é a crise que nós temos. Temos uma pequena crise, a tal crise que não chega a 1% do produto, é um bocadinho, quase 2% do consumo. Agora, se nós tomarmos medidas de contenção, essas medidas de contenção vão diminuir os infectados, reduzir, portanto, aumentar os suscetíveis, reduzir os recuperados e as mortes, significativamente. Estamos a falar de uma grande percentagem. Mas a crise económica cai brutalmente, quer no consumo, quer no emprego. Isto são o número de horas trabalhadas que vão cair. A crise é muito pior. É a tentativa de controlar os infectados que gera a crise, como vimos. Ora, temos aqui dois problemas, que é, se nós contivermos a economia, portanto, se fechamos as pessoas em casa, nós temos uma grande depressão, mas assim que a gente alarga, as pessoas saem e são infectadas. E, portanto, nós podemos ter várias fases de contenção. E, portanto, a melhor política neste mundo é criar uma subida devagar que vá permitindo a algumas pessoas a ficarem imunes e subir esse contenimento, a contenção, até depois, mais tarde, ir reduzindo. O que eles dizem é, se pegarmos agora o azul é o azul que está aqui, portanto é o mesmo azul, nós conseguimos, com essa política de contenção, agora o tracejado a preto é a política de contenção, reduzir significativamente os infectados, os suscetíveis e os recuperados, mas aumentando a crise. Portanto, mais uma vez, aumenta a tal crise. Temos que fazer uma política de contenção para reduzir os mortos. E este é o dilema, não há forma de fugir dele. Portanto, se nós quisermos conter a doença, vamos ter crise económica. Se nós quisermos conter a crise económica, vão morrer pessoas. Ora bem, termino com esta apresentação com mais um filme, o clássico Citizen Kane. Como sabem, é uma história sobre um milionário, o Kane, que já morreu e que um jornalista está a tentar perceber a figura e vai visitar um antigo colaborador dele, dizendo-lhe, ele era um grande milionário, tinha feito uma data de dinheiro. E o outro responde, o colaborador, não é difícil fazer uma data de dinheiro, se a única coisa que você quiser é fazer uma data de dinheiro. Mais uma vez, esta relatividade. Ora bem, neste quadro, Portugal está numa posição particularmente difícil. Primeiro, temos uma fragilidade que vem da herança de 2009, da crise anterior, não está resolvida. A taxa de poupança de famílias está em mínimos históricos, a dívida nacional está em valores maiores do mundo e o esforço orçamental deu-nos alguma folga, mas rapidamente vai ser perdida, como sabemos, e não sei se nos dará grande credibilidade. Não sei até que ponto é que nós seremos tratados de maneira diferente da Itália ou da Grécia pelo facto de termos feito este esforço que eles não fizeram, mas vamos ver até que ponto é que o mercado nos trata com mais simpatia, duvido muito, sinceramente. O problema fundamental é a falta de capital. O país investiu fortemente nos anos 90 e 2000, mas com dinheiro externo, subindo a dívida, e em projetos que depois se mostraram incapazes, e esse bluff foi revelado para a crise de 2008. Temos, neste momento, a 17ª dívida externa maior do mundo em percentagem do produto, em termos líquidos, e a 22ª em termos brutos. Estou a falar do total da dívida. Se olharmos apenas para a dívida pública, a nossa dívida pública é a 9ª do mundo. Não sei se sabiam disto, mas isto é quase Cristiano Ronaldo. Portanto, se nós em dívida pública estamos quase como o Ronaldo. 9ª dívida pública, em 2013 já fomos a 6ª, portanto foi o nosso pico máximo, foi a nossa aproximação do pódio. Estamos em 6º lugar, agora estamos em 9º.
o esforço grande dos últimos anos virou-nos de sexto para nono. O investimento líquido foi negativo 7 anos consecutivos até 2018 e, como todos sabem, estamos a vender o capital às fatias ao estrangeiro, bancos, imobiliário, terrenos, utilities, enfim. Só para mostrar a evolução da dívida total, isto é a dívida total bruta e isto é a dívida pública, ambos em casos casos são externa, portanto a dívida bruta total externa e a dívida pública externa. Se olharmos para a dívida pública, esta é a dívida total e esta é a mesma que está ali, a externa, portanto é a mesma deste lado. A taxa de poupança é esta linha preta, que estávamos no, e são os 15 da Europa. Portugal estava no topo da poupança e tem vindo a descer e ultimamente estamos no fundo, só a Grécia está abaixo de nós. E a situação bancária, temos aqui os fundos próprios nos ativos ponderados pelo risco, Portugal está no fundo da Europa, e o crédito mal parado, tirando a Grécia, que mais uma vez só existe para nos dar boa imagem, estamos em péssimo lugar. Temos ganhos, reparem, houve melhorias em ambos os indicadores. Toda a gente está muito orgulhosa disso, mas enfim, a situação é frágil. Quer dizer, precisamos de apoio internacional. Precisamos de apoio internacional, o FMI e a União Europeia são as duas fontes. Neste momento, o Banco Central Europeu já abriu as torneiras e, portanto, está a fazer o que tem que fazer, que é ter dinheiro cá fora, mas isso não chega. E para isso é preciso uma coisa muito mais complicada, que é negociações na Europa, que não estão a correr bem, como todos sabem, e dificilmente vão correr bem. Termino esta passagem, para cumprir o tempo, não sei se vou conseguir, com mais uma segunda, agora a segunda versão, o segundo episódio do Wall Street, onde o Gordon Gekko, saído da cadeia, diz: há uma coisa que eu aprendi na cadeia, é que o dinheiro não é o grande ativo é o tempo. Pronto, último passo, política. Primeiro, temos dois tipos de política aqui. O primeiro tipo é a política de emergência. Agora, enquanto isto está nesta situação. E aí, o problema é ganhar tempo para ter uma vacina ou uma cura. Se vai haver, o isolamento é indispensável. Se não, então a única imunização possível é através da recuperação depois da infecção, porque o vírus está aí e não vai fugir, não vai sair. E nesse caso temos que reduzir o isolamento, porque a única razão para ter isolamento não é esperar pela cura, que se calhar vem, não sabemos, mas nem sabe quanto tempo é que demorará. Nesse caso, o problema fundamental é o não haver engarrafamento nos cuidados de saúde. Em qualquer caso, vai haver um enorme aumento de despesas adicionais em cuidados de saúde. Como é que se trata uma crise destas? Toda a gente sabe desde 1986 e do clássico do Keynes. Né? A maneira é pôr dinheiro no bolso das pessoas. Temos que sustentar o rendimento e assim sustentar a procura. Neste caso, há um ponto adicional que é o choque assimétrico. Os pobres, que ainda por cima são menos qualificados e não têm hipótese de teletrabalho, são normalmente os mais afetados. Portanto, nós temos que ainda por cima ajudar mais os que têm rendimentos mais baixos. Aqui, o problema é que tem que ser muito rápido, porque senão a espiral começa a funcionar e estamos perdidos. Portanto, o choque é súbito e curto, sem atuação imediata, os efeitos podem ficar permanentes. E, portanto, tem que ser uma medida genérica, meter dinheiro no bolso de toda a gente, sem condições, porque nós vamos a ver a quem é que damos e a quem não damos já é tarde. Estraga tudo. Okay? Isto é caríssimo, é verdade. Primeiro porque já estamos a subir a dívida pública e a dívida privada. O financiamento vai ainda por cima, no momento em que se está a gastar mais em saúde, vai ser terrível. Por outro lado, a ajuda sem condições, entrega a todos, ricos e pobres, vai ser necessitados e não necessitados, vai ser visto como muito injusta. As ajudas às empresas, a mesma coisa, vamos ajudar empresas que não deviam sobreviver. Tudo isto são custos evidentes. Agora, a alternativa é andar a ver com cuidado a quem é que a gente ajuda e está tudo perdido. Nesse caso, a economia vai para água abaixo e os custos sob a dívida, os custos dos impostos ainda são piores. Até é preciso ter muito cuidado e tem que ser muito rápido nestas coisas. Okay? Esta é a primeira posição. Cito um texto do Telegraph, de 3 de abril, onde a diretora-geral do FMI e o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde escreveram um artigo juntos a dizer isso mesmo. Não se tenha ideia de que vai haver um dilema entre gastos de saúde e gastos da economia. Tem que se desgastar nos dois. A saúde é a prioridade de topo, mas o seu apoio à economia tem que estar, para reduzir o desemprego e as falências, tem que estar ao mesmo nível. Tem que se encontrar um equilíbrio aqui, não é fácil, mas tem que se encontrar, porque a alternativa é catastrófica.
O elemento decisivo é evidentemente o tempo. Quanto tempo é que se aguenta ao fecho da economia e quanto tempo é que se pode dar a ajuda à economia. É isso que vai determinar a quebra na economia e o custo financeiro. A interação essencial, volto uma vez a dizer, é entre poupar vidas ou poupar a economia. E uma maneira boa de tentar fazer isto é a informação. Se nós todos tivéssemos na testa um sinal a dizer você está infectado, você não está infectado, o problema estava resolvido. É um problema de informação. É muito curioso, mas o pior deste problema não é uma questão de saúde, não é uma questão económica, é mesmo uma questão de informação. E por isso é que o teste é tão importante. O que é que o governo português fez? Algumas coisas boas, adiou despesas, adiamento de impostos, contribuições, rendas, isso é uma maneira inteligente de pôr dinheiro no bolso das pessoas, adiar despesas. O regime de layoff, que é parecido com aquilo que eu expliquei, portanto, pôr dinheiro no bolso das pessoas, as pessoas que não estão a trabalhar não são despedidas, mas ficam em layoff e, portanto, não estão a trabalhar, mas não estão despedidas, mas recebem um apoio do Estado. Reforço de algumas linhas de crédito, atenção aos setores mais afetados, turismo, indústria, apoio hoje à pesca. Um regime excepcional de faltas justificadas, apoios excepcionais à família. Tudo isto são boas ideias. Qual é o problema? O problema é que foi a atitude geral deste governo. Este governo faz uma profusão de pequenas medidas. Era só preciso uma. Não é preciso mais. Era só uma cima genérica. Mas muitas delas são condicionais, portanto, dependentes da aprovação burocrática. Pronto, já estragou tudo. Uma aprovação burocrática atira para o verão. No verão já não é preciso, obrigadinho. É agora. Né? Alguns casos, eu acho que isto é quase insultuoso. Vocês paguem que a gente depois ajuda ao filho. Não pode ser. É agora, não é depois. Depois já não é preciso. É agora que é preciso. Talvez o mais escandaloso é a falta de atenção aos mais pobres e às instituições que os apoiam. Eu não consigo perceber como é que um governo socialista não faz isto. Ou melhor, percebo por causa deste segundo ponto. Ainda estão com o problema da credibilidade, ainda estão com o problema do orçamento, ainda estão com o problema da dívida e pronto, e o país está preso nisto. Bem, o que é que vai acontecer daqui a um mês ou dois? Portanto, políticas agora de recuperação. Quando passar este de contenção, a quarentena em geral for aliviada, mudam as coisas. Na primeira caso, pronto, na emergência é preciso quarentena e apoio de liquidez. Quando a epidemia entrar em recessão, é preciso mudar a abordagem. Agora, a estrutura entre custos de vida e custo de economia muda, porque a epidemia está em recessão. É? Teremos que passar para quarentenas seletivas para não ter um impacto produtivo tão forte. E passamos de um problema de tesouraria, de um problema de liquidez, para um problema de saudabilidade e de recuperação das encomendas. É? 4 economistas apresentaram 2 papers, um no New York Times, o Prémio Nobel Romer e um amigo dele, Arben Garber, em que diz o mesmo que estes 2 economistas em Minnesota, o Shari e o Christopher Pellon, ambos dizem o mesmo. É preciso aproveitar este período da quarentena para começar a preparar 2 coisas. Primeiro, mecanismos de contenção seletiva, portanto, testes em grandes quantidades para pôr as pessoas que estão infectadas em quarentena, mas não os outros, e os outros podem ir trabalhar, e mecanismos de proteção, lavagem das mãos, usagem de máscaras, essas coisas todas, e curiosamente o Romer até diz, temos que pôr alguém a pensar em melhores tipos de proteção, porque estes que nós temos são muito trapalhões, portanto é preciso pôr aí umas génios a inventar maneiras de proteção mais rápidas. O problema fundamental económico nessa segunda fase é o problema da solvabilidade. Portanto, empresas perfeitamente saudáveis que ficaram com uma carga de dívida por causa do choque e precisam de ser limpas desse problema. E, portanto, a abordagem tem que ser diferente. Temos de ter linhas de crédito bonificadas, alguns programas dirigidos aos setores mais atingidos, flexibilizar regras, liberalizar. Eu sei que o governo não gosta disto, mas é preciso que outros assuntos que têm sido muito importantes agora passem para segundo lugar. Quer dizer, não podemos estar preocupados com problemas variados de defesa do consumidor, de proteção do ambiente, de defesa da cultura, quando nós temos as empresas a morrer. Portanto, é preciso flexibilizar para as empresas ajustarem rapidamente e depois, logo que as coisas normalizem, a gente volta a essas grandes limitações que tantos objetivos. 2 minutos, se me derem ainda, já sei que estou a roubar o tempo, mas 2 minutos para tratar agora da nossa política, da política interna, aquilo que eu chamo de atitudes de esperança. Reparem, todas as nossas atenções estão viradas para o governo, para as unidades de saúde, para os centros de investigação, mas há uma outra frente de batalha muito mais importante que está dentro de nós. Quer dizer, a atitude com que vamos enfrentar estes custos enormes, estas dificuldades, que muita gente, são pessoas a morrer,
são pessoas a ficarem falidas, são dramas, dificuldades. Temos que ter cuidado com isto. Não é? O que eu vou dizer é óbvio, mas gosto muito de citar esta frase do Schumpeter: não há nada tão traiçoeiro como o óbvio. Primeiro, obedecer às autoridades. A externalidade que eu falei aqui é uma externalidade muito verdadeira e todos nós temos tendência para fugir, para escapar. Não, temos que obedecer às autoridades, temos que cumprir os cordões sanitários, as quarentenas, etc. Segundo, manter a ocupação e a disciplina. Quer dizer, muitos de nós mudaram de vida, estamos fechados em casa, temos que arranjar outras coisas para fazer, manter rotinas, evitar a ociosidade e o pijama, estudar outras coisas. E isso aparece em oportunidades. Quer dizer, aqueles planos antigos, adiados há tanto tempo, podem ser o caminho para mudanças decisivas na vida. Podemos descobrir este momento. Toda a gente sabe, a maior parte das grandes empresas do mundo nasceram em momentos de crise. Podemos daqui tirar grandes ideias. Manter as relações e os contactos. Graças a Deus, esta epidemia apareceu num momento em que já temos todos Facebooks e telemóveis e essas coisas todas. Se fosse há 20 anos, isto seria completamente diferente. Nunca esquecer que a grande qualidade da espécie humana é a adaptação. Nós adaptamos, ajustamos-nos a tudo. Uma das provas mais engraçadas disto é de um filme, não sei se se lembram, O Império do Sol, do Spielberg, que é sobre uma criança que fica num campo de concentração japonês e um dos amigos dele, que aliás é representado por Malkovich, diz-lhe: é no princípio e no fim da guerra que temos de ter cuidado. No meio é clube de férias. Nós adaptamos até qualquer coisa, até uma guerra, nós adaptamos a qualquer coisa. Portanto, o princípio e o fim, o ajustamento inicial, de fechado em casa, e quando as coisas começarem a aliviar, é que vai ter cuidado. No meio, a gente ajusta-se. Somos uma raça espantosa com a capacidade de ajustamento. Agora, é preciso ter uma atitude positiva. E a positiva quer dizer isto, não é? O que está a acontecer é horrível. Há muita gente a morrer, a falir e a sofrer. Há o mal, mas é importante nunca esquecer que o mal não existe. A única coisa que existe é o bem. O mal é a ausência de bem, é a falta, a destruição do bem. O frio não existe, o que existe é o calor. O frio é a ausência de calor. O escuro não existe, o escuro é a ausência de luz. O silêncio, a doença, a morte não existe. O que há é o som, a saúde e a vida. Essas coisas são a ausência. E o mal não existe. O mal é a ausência de bem. Então nós temos que procurar o bem. Procurar o bem naquilo que há. E nós somos aqueles que conseguem encontrar novas oportunidades. Portanto, esta situação que nos prende em casa tem que ser vista como uma libertação do que aconteceu e um caminho de liberdade. Encontrar novas saídas. Não é ficar a lamentar o que perdemos. Se ficarmos na miséria do que havia e o que já não há e o que vai morrer e o que desaparece, vamos poder caminhar por aí. Muita gente sabe fazê-lo. Mas também podemos olhar para uma libertação e dizer: estas novidades mudam. A vida tem sentido. O mundo pode tender-nos. A liberdade é sempre por dentro de nós. Por isso termino com uma das frases que eu acho mais importantes nesta altura, que é: não pergunte porquê. Diga obrigado. Encontre razões para dizer obrigado. E é o que eu digo agora. Obrigado a todos pela vossa atenção.